Fala galera do Desafio, boa tarde, bom dia, boa noite, seja o momento que você está reassistindo isso, mas você que está ao vivo, né, seja bem-vindo, né, à nossa preparação para o concurso de oficiais da Polícia Militar. Para quem não me conhece, muito prazer, professor Sandro Santiago, né, estou aqui com as disciplinas Direito Administrativo e Direito Constitucional. Hoje, agora, nesse momento, a gente vai começar a aula de Direito Administrativo. Vamos terminar o assunto da última aula, beleza? A gente precisa terminar esse assunto hoje, então segue aí o nosso cronograma. Hoje a gente está vendo ainda princípios, né? Que é o primeiro assunto, princípios do direito administrativo. E aí, se você lembrar que nas duas últimas aulas, nós vimos o conceito de princípios e vimos na minúcia os princípios explícitos do direito administrativo, aqueles previstos no artigo 37 da Constituição Federal, né? Artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então a gente vai passar mais rápido hoje para a gente ver os princípios o que? Implícitos. Primeira coisa, se é implícito, quer dizer que não está escrito, não está expresso. Mas o nosso ponto de referência, você sabe, para ser implícito tem que estar onde? No texto constitucional, no texto constitucional. Até porque esses princípios que nós vamos ver, eles podem estar escritos em outras leis e outras regras, né? Mas no texto a gente não consegue ver, beleza? Com esse nome que a gente vai ver. Mas a gente consegue, pela leitura da Constituição Federal, saber que lá eles estão. Tudo bem? Tudo certo? Isso está dito bem aqui, ó. Eles estão implícitos na Constituição Federal, mas pela leitura do texto, a gente consegue percebê-los. Outra coisa, não é porque a gente vai ver alguns princípios implícitos que são só esses, beleza? Até porque pode ter outros princípios, só que esses são mais cobrados. Eu vou começar com vocês nos princípios implícitos com o regime jurídico administrativo. Quando a gente estuda direito administrativo, você está estudando para o concurso público, você vai fazer parte da administração pública, beleza? A administração pública é diferente da atuação do particular. A administração pública, quando ela atua, né, em nome da sociedade, em nome do bem coletivo, em nome do interesse da coletividade, ela tem uma atuação diferente. E essa atuação diferente ela é baseada em dois princípios, que é o famoso regime jurídico administrativo. O regime jurídico administrativo, que aí acontece quando, por exemplo, a administração pública ela está atuando como? Está atuando com normas de direito o quê? Direito público, normas de direito público. Isso é interessante para a gente ver o seguinte: a atuação da administração pública pode se dar com normas de direito público e direito privado, mas o regime jurídico administrativo, a gente vai ver, é baseado em norma de direito público. E o que é o regime jurídico administrativo? Presta atenção. Sabe quando a atuação da administração pública ela se faz necessária? E ela se faz necessária baseada em duas possibilidades, que são a base do regime jurídico administrativo. Professor, e o que é um regime jurídico administrativo? Olha aqui, ó. Olha a expressão. É a expressão que designa o conjunto de regras e princípios que instituem prerrogativas e privilégios e sujeições, restrições à administração pública. Então você tem que saber o seguinte: a administração pública, quando ela vai atuar pelo princípio da legalidade, ela deve atuar baseado nas suas prerrogativas, ou seja, vantagens, né? E nas suas sujeições, que são o quê? As suas amarras. As vantagens que ela tem, a gente chama do seguinte, presta atenção aqui no slide. Quando a gente fala em supremacia do interesse público, significa que a administração pública, quando ela está atuando, ela pode afastar o interesse do particular, porque ela está atuando em nome do interesse público, né? Ou seja, o interesse coletivo faz a administração agir com superioridade. E aí a gente fala em supremacia do interesse público. Quando a gente fala em indisponibilidade do interesse público, significa que você, quando for um oficial da Polícia Militar, você estiver atuando em nome da administração pública, significa que você não pode negociar o interesse público. Significa que ele é indisponível. Que diabo é indisponível, professor? Por exemplo, imagina que esses pincéis eles sejam meus. São meus, não são? Se eles são meus, eu faço o que eu quiser com eles, não é? Eu vendo, eu dou, eu deixo para lá. Você, quando estiver atuando em nome da administração, imagina que você é policial e você esteja atuando na viatura da polícia. Pergunta a você, aquela viatura é sua? Não, aquela viatura não é sua.
você está usando uma coisa que não é sua. Se você está usando uma coisa que não é sua, essa coisa para você, ela é o quê? Indisponível. Então, o que você vai decorar? Olha, a administração pública, quando ela atua, ela tem como base da sua atuação as prerrogativas de supremacia do interesse público, em que o interesse público ele é colocado acima do interesse particular, só que a administração não pode tudo. Ela precisa o quê? Ela precisa ter limitações, por exemplo, indisponibilidade do interesse público. Quando a gente fala, por exemplo, na lei de licitações ou no concurso público, lembra do concurso público, esse que você vai fazer? Lembra, não lembra? Por que a administração pública não pode chamar quem ela quiser? Hein? Porque o interesse público não deixa. Então, isso é uma limitação à atuação do agente público. Vocês sabiam que se vocês entenderem isso daqui, você entende todo o direito administrativo, vocês entendem todo o direito administrativo. A administração pública sempre ela baseia a sua conduta em sujeições e prerrogativas. E aí nós temos, olha, o regime jurídico administrativo, que são as prerrogativas, vantagens, e as sujeições, que são as limitações, olha, supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. Por exemplo, você, policial militar, quando estiver numa blitz e determinar que alguém desça do carro, essa sua atuação ela é baseada em quê? Na supremacia do interesse público sobre o privado. Perfeito? Só que você precisa respeitar todas as garantias daquela pessoa. Quando você precisa respeitar todas as garantias da pessoa, você, agente público, também sofre o quê? Limitações na sua conduta. Você não pode, por exemplo, se aquela pessoa estiver dirigindo embriagada na blitz, deixar ela ir embora, porque ela é seu amigo. Nesse tipo de caso, você estaria o quê? Dispondo do interesse público. Você pode fazer isso, você não pode. Então, você, agente público, já se imagina assim. Se imagina você, policial. Você vai poder fazer um monte de coisa em nome da administração pública, inclusive com supremacia. Perfeito? Só que você também vai ter um monte de limitações trazidas pela lei, que são o quê? Que são as restrições, ou seja, o interesse público ele é indisponível, tranquilo? E aqui nós temos, olha, o conceito de cada um. Princípio da supremacia, ele determina o quê? Privilégios jurídicos para quem? Para a administração pública, né? Já as sujeições administrativas, olha aí, ó. Diz assim, ó, olha, sempre os interesses da sociedade têm que vir primeiro. Você, agente público, não pode dispor, né? Não pode dispor do interesse público. É diferente, por exemplo, quando você tem uma coisa privada, você pode fazer o que quiser, perfeito? Seu carro é seu, você faz o que quiser. Já o carro da administração, ele não é seu, aquele computador, ele não é seu. Então, você não pode dispor do interesse público, não pode, porque você está só administrando uma coisa que não é sua, uma coisa que é do povo. Tranquilo? Esse daqui, ó, é nisso que a gente fala no regime jurídico administrativo. E esses dois princípios são a base de toda a atuação da administração pública. A base de toda a administração da administração pública. Então, você vai ver que esses são supraprincípios. A supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Então, sempre quando você for estudar qualquer disciplina, qualquer matéria do direito administrativo, você precisa saber que esses dois princípios eles vão estar atuando. Por exemplo, quando vocês forem estudar licitação e contratos, princípio da supremacia num contrato tem ou não tem? Supremacia do interesse público tem. Um contrato administrativo ele é diferente, ele dá para a administração pública um monte de vantagem. Já a indisponibilidade do interesse público diz que a administração ela precisa fazer o quê? Ela precisa fazer a licitação. Por quê? Por que ela precisa fazer a licitação? Porque o interesse do agente público, né, não é igual ao interesse da administração. E o interesse da administração da coletividade diz que a administração ela deve velar pelos interesses sociais. Por exemplo, seria muito fácil eu contratar quem eu quisesse, né? Seria muito fácil, mas não é assim, né? Presta atenção. Vamos continuar aqui nos princípios implícitos, para a gente ir fechando essa disciplina. Olha. Princípio da continuidade dos serviços públicos. Isso é um princípio porque os serviços públicos eles não podem sofrer o quê?
interrupções. Interrupções significa que eles têm que ser o quê? Contínuos. Essa é uma regra, essa é a ideia. De vez em quando, os serviços públicos eles sofrem interrupções, é ou não é? Por exemplo, imagina um serviço de energia elétrica. De vez em quando falta energia na nossa casa. Só que tem algumas situações que não configura descontinuidade do serviço público, é isso que você precisa saber. Quando é que não configura descontinuidade? Olha, situação de emergência e depois de prévio aviso por razões técnicas de segurança ou por inadimplemento do usuário. Se você não pagar a sua conta, por exemplo, você pode ter o serviço o quê? Serviço descontinuado. E às vezes a própria concessionária de serviço público ela pode dizer assim, olha, a gente vai consertar aqui e a gente vai desligar. Isso é muito comum. O que você precisa saber? Em regra, o serviço público ele é contínuo, ele não pode sofrer interrupções. Segue aí, ó. Ainda, princípio da autotutela. Se eu pudesse dar uma dica para você de concurso público, vai fazer o concurso do CFO ou qualquer outro concurso, minha gente, cai demais essa parte aqui. Tô falando sério, vou olhar direto aqui para você. Cai demais princípio da autotutela. O que é autotutela? Olha, a administração pública tem o poder de controlar os próprios atos. Perfeito? Que é isso, professor? Você, quando for policial militar, vai atuar em nome da administração pública e vai praticar o quê? Condutas em nome dela, os famosos atos administrativos. Tranquilo? Tranquilo. E aí eu pergunto para vocês, essas condutas elas podem ser mudadas de acordo com o momento, de acordo com a situação? Pode. Quando a administração faz isso, ela pratica o quê? Ela pratica a autotutela. Olha. Quando é que ela pratica a autotutela? Quando um ato é ilegal, ela faz o quê? Ela anula. E quando o ato é o quê? Inconveniente, inoportuno, ela revoga. Não entendi, professor. Todo ato, toda administração não precisa seguir a lei? Sim ou não? Princípio da legalidade, nós vimos isso, não foi? Vimos o princípio da legalidade. Tranquilo? E aí, como a administração pública precisa seguir o que diz a lei, caso você, agente público, você, policial militar, pratique uma conduta que não esteja prevista em lei, essa conduta é legal ou ilegal? Ela é ilegal, perfeito? Ilegal. E aí você vai fazer o quê? A administração pública tem que fazer o quê? Ela pode deixar um ato ilegal vigente, ela pode deixar um ato ilegal. Se ela sabe que é ilegal, não, ela tem o dever de tirar esse ato, essa conduta. E ela vai fazer isso como? Através do princípio da autotutela, fazendo o quê? Anulando aquele ato que é ilegal. Só grava isso. Anulando o ato que é ilegal. Se ele não cumpre a lei, a administração ela tem que desfazer o ato através da anulação. Só que tem alguns atos que são só inconveniente ou inoportuno. Por exemplo, para você estar aqui assistindo essa aula é muito conveniente, porque você quer passar num concurso público e viu que aqui essa aula, de graça para você, é uma boa oportunidade para você o quê? Chegar nesse objetivo, ou seja, é conveniente. A administração pública, ela também avalia a conveniência. Como, minha gente? Como é que ela avalia a conveniência? De vez em quando ela pratica algumas condutas que ela olha e diz, olha, não faz mais sentido, não é mais conveniente, eu vou tirar do mundo jurídico, né? Não é o momento, não é mais oportuno. Ou seja, não tem nada de ilegal no ato, mas ela faz o quê? Ela retira do mundo jurídico como? Revogando. Eu quero que você decore, olha. Quero que você decore. Autotutela vem da própria administração pública fazer o quê? Fazer o quê? Rever os seus próprios atos. Ou seja, ela está revendo os seus próprios atos. Como? Ela vai anular aquele ato que é o quê? Aquele ato que é ilegal e aquele ato que é inoportuno ou inconveniente, ela vai revogar. Vamos esquematizar. Ó. Isso está fixado numa súmula do STF. Isso daqui cai muito em prova. Estou falando sério, gente. Né? Vou até ler a súmula para você não dizer depois que eu não cheguei nesse ponto. Não vai me acusar depois. Olha o que diz a súmula. Professor, eu nunca estudei isso, mas só dá uma olhada no texto. Eu quero que você olhe o texto e você visualize o texto. Diz assim, ó. Quem é? Administração. Ou seja, você, policial militar, pode o quê? Anular os seus próprios atos quando eivados de vício que os tornem ilegais. Presta atenção, até aqui, o que eu coloquei de azul, você tem que decorar e esquematizar dessa forma. A administração, pelo princípio da autotutela, ela pode anular os seus próprios atos quando eles têm vícios que os tornam o quê? Ilegais. E olha, ela pode também, olha, revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, né?
respeitados os direitos adquiridos, ressalvados em todos os casos da apreciação judicial. O que eu coloquei em vermelho, você tem que decorar, que é outra forma da administração rever as suas condutas, que é revogando. Revogando quando é inconveniente, inoportuno, está em vermelho, olha aí, está em vermelho, olha, está em vermelho, e anulando quando for ilegal. Professor, como é que esquematiza isso? Olha aqui, ó. Olha na sua tela, para nunca mais perder isso daqui em prova. Presta atenção. Diz assim, ó, a administração pública, olha, ela pode, mas é um pode e deve. Porque se ela estiver diante de um ato ilegal, ela tem que anular. Princípio da autotutela. Ela tem que fazer isso, é um dever. Não tem como deixar algo que é ilegal. Imagina que você foi contratado para ser oficial da Polícia Militar sem concurso público. Pergunta a você, essa sua investidura é legal ou é ilegal? Ela é ilegal porque se exige um concurso público. Imagina que você também passou no concurso público ou outra pessoa passou no concurso público e essa pessoa falsificou o diploma. E aí ela entrou de maneira o quê? Ilegal, porque se exige um diploma válido. Perfeito? E aí eu pergunto para vocês, esses atos de nomeações, eles podem ficar no mundo jurídico? Não. A administração, se ela descobrir, se alguém provocar, se alguém disser para ela, ela tem que fazer o quê? Anular, porque é algo que descumpre a lei. Olha aqui, ó. Olha, a administração pública pode, deve anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam o quê? Ilegais. Você vai decorar o seguinte, o nome disso é controle de legalidade. Controle de legalidade. Ou seja, a administração pública, quando ela está atuando no princípio da autotutela, ela está controlando a legalidade quando ela anula um ato ilegal que descumpre a lei. Ela tem que fazer isso, ela tem que fazer isso. Inclusive, isso é uma sujeição. Lembram lá da indisponibilidade do interesse público que a gente viu ainda agora há pouco? Pois é, isso é uma sujeição, ela é obrigada. Eu, como agente público, não posso ver um ato ilegal e não anular. Perfeito? Perfeito, professor, entendi. Só que nós temos também, olha aqui, ó, a administração pública, ela pode, olha, pode revogar os seus próprios atos, e esses atos, eles são legais, só que eles são o quê? Qual é o motivo? Conveniência e oportunidade. O nome disso daqui, você vai anotar, é controle de mérito. Controle de mérito administrativo. Cara, por que eu estou passando mais tempo nesse princípio, minha gente? Presta atenção, você que está chegando agora, fica atento que a gente está estudando princípio. Isso daqui é essencial para a administração pública. A administração pública, quando ela está diante de um ato ilegal, ela tem que anular. Ela anula porque é ilegal. Só que se ela estiver diante de um ato que ela não concorda mais, que é inconveniente ou inoportuno, não tem nada de legal, ela vai fazer o quê? Ela vai revogar. Grava isso, que isso cai muito em prova, cai muito em prova. Um é controle de legalidade, outro é controle de mérito. Para a gente fechar esse princípio da autotutela, você vai decorar assim, ó. Olha. Quem é que pode anular tanto a administração pública quanto quem mais? O Poder Judiciário. O Poder Judiciário também pode anular ato administrativo. Imagina que, diante de uma ilegalidade, alguém leva ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário pode anular? Claro que pode. Pode, através de uma ação judicial, anular. Agora, controle de mérito, quem é que pode fazer? Somente a administração pública. Só a administração pública pode fazer controle de mérito. Se foi ela que expediu um ato, por exemplo, imagina que você pegou uma autorização para abrir um empreendimento. Você sabia que a autorização é um ato administrativo? Depois, a administração pública ela pode rever esse ato, ela dizer, não, eu quero revogar essa autorização. Pode? Pode. Tinha alguma coisa de errado com a sua autorização? Não tinha nada de errado, mas ela foi lá e retirou. Ela reveu, ela fez a revisão, né? Ela reviu esse ato. Isso é baseado no princípio da autotutela. Tranquilo? Tranquilo. Entendemos a autotutela? Show de bola, show de bola. Segue aí. Bora ver o princípio da motivação? Se eu perguntar para você, galera, você tá aí, não tá fazendo nada, tá de boa assistindo a aula. Se eu chegar com você agora e perguntar o porquê você tá assistindo essa aula, você é obrigado a me responder? Sim ou não? Claro que não, né? Você me responde se quiser. Ou seja, você não precisa dar um motivo. Você não precisa dizer o porquê. Você fala se quiser, né? Você fala que se quiser. A administração pública, pelo contrário. A administração pública, ela tem um dever.
Qual é o dever dela? Olha, impõe, olha, que a administração pública a obrigatoriedade de fundamentar o ato praticado. Isso é um princípio da administração pública. Você, agente público, você vai ter que dar explicação das suas condutas. Hoje, professor, é assim, eu como policial militar, quer dizer que eu vou ter que explicar aquilo que eu faço? Claro que vai, claro que vai. Claro que vai. Imagina que você faz a prisão de alguém. Você, quando for conduzir essa pessoa, pergunta a você, você não vai ter que dizer o porquê você está conduzindo, sim ou não. Ou você vai chegar lá e largar a pessoa do nada. É assim? Não. Você faz isso no dia a dia, na sua vida pessoal. Você dá a explicação se você quiser, né? As pessoas perguntam, por que você fez isso? Porque eu quis. Agora, o agente público, a administração pública pode ser assim? Não. Pelo contrário. A administração pública ela tem o dever de dizer o porquê das suas condutas. Quando ela tem esse dever, significa que ela precisa dar o quê? A motivação. Motivação, olha, é um dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão. Olha, é a explicação da conduta administrativa. É a explicação da conduta administrativa. Imagina que você é um policial militar. E aí, na hora que você vai ser promovido, não tem vaga para todo mundo, sabia? Só alguns são promovidos. Por exemplo, a coronel. Imagina que você vai ser promovido a coronel. E aí você não foi promovido a coronel, foi outra pessoa. Pergunta a você, a administração pública vai ter que dizer o motivo do porquê você não ter sido promovido, sim ou não? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai, claro que vai, né? Claro que vai. Você precisa saber o motivo. Imagina que você foi punido com uma suspensão. Suspensão é uma punição. Você, servidor, quando é punido, precisa a administração dizer o porquê? Precisa, ela precisa justificar. Isso é a famosa o quê? Motivação, olha. Fundamentar o ato praticado. A administração ela precisa fundamentar o ato praticado, olha, e indicar os pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão. Que diabo é esse pressuposto de fato e de direito? Que desgraça é essa, professor? É simples. É indicar o que aconteceu no mundo dos fatos e onde no ordenamento jurídico aquilo se justifica. Me dá um exemplo. Vou dar um exemplo aqui, ó. Esse exemplo aí cai muito em prova. Exemplo da demissão. O servidor, ele pode ser punido com demissão se ele praticar uma conduta irregular. Beleza? Se ele praticar uma conduta irregular, ele pode ser demitido. Imagina que um servidor, ele praticou uma conduta irregular e a administração foi lá e aplicou a demissão nele. Pergunto a vocês, nesse tipo de caso, a administração ela precisa dizer o porquê? Ela precisa justificar essa demissão? Precisa. Precisa ou não precisa? Precisa. E aí, o que é o pressuposto de fato? O pressuposto de fato é aquilo que aconteceu no mundo real. O que foi que o servidor fez? Hein? O que foi que ele fez? Ele estava pegando propina. No dia tal, na hora tal, tem uma gravação dele, tem testemunha, tem tudo. Ou seja, temos o pressuposto de fato, aquilo que ele fez. É ou não é? E aí, qual é o pressuposto de direito? É a previsão na legislação da conduta irregular. Por exemplo, lá na legislação não diz que se o servidor pegar a propina, ele pode ser demitido? Ponto. O que foi que a administração fez? Ela olhou o pressuposto de fato, olhou o pressuposto de direito e disse, olha, eu estou demitindo esse servidor, aplicando a demissão nele, por quê? Porque ele fez isso, isso e isso. E conforme a legislação, caso o servidor faça isso, será aplicada a demissão. O que é que eu acabei de fazer? Eu acabei de justificar. Eu acabei de dar a motivação. A administração pública, quando ela vai restringir um direito, ela precisa dar essa motivação. Precisa ou não precisa? Olha aqui, ó. Olha. A motivação, ela precisa ser o quê, ó? Explícita, clara e congruente. Que diacho é isso, professor? Explícita, clara e congruente. Cara, se a administração pública ela vai motivar, ela vai dizer o porquê, ela vai justificar, ela precisa ser o quê? Ela precisa se fazer entender, né? Ela não pode dar uma motivação genérica, né? Ela não pode dar uma motivação genérica. Significa que ela tem que concretamente, no caso concreto, ela tem que dizer o porquê. Imagina que o seu filho, por exemplo, ele teve negada a matrícula numa escola. Precisa a administração pública dizer o porquê? Precisa, ela precisa justificar. Precisa ou não precisa? Precisa. E aí imagina que ela justifica e não explica de maneira satisfatória o porquê de ter negado essa matrícula, hein? Isso é ilegal, porque ela precisa dizer concretamente, olha, não tem vaga, tá aqui o comprovante,
de alunos matriculados, a gente não conseguiu vaga, a estrutura física da escola, ela não comporta mais alunos, né? Já está saturado, nós temos uma lista de espera muito grande, né? E aí não tem como chegar na vaga do seu filho. Entenderam o que seria uma motivação clara, correta, congruente, satisfatória, do que dizer, olha, não tem vaga. Tá, não tem vaga, mas não tem vaga por quê? Entenderam isso? Por isso que a motivação ela precisa ser clara, congruente. Cuidado, todos os atos devem ser motivados? Não. Nem todos os atos precisam ser motivados. Tranquilo? Né? Segue aí, olha. Olha, nós temos ainda o princípio do contraditório e ampla defesa. Que diacho é isso? Contraditório e ampla defesa, presta atenção. Isso é um princípio lá do direito constitucional, sabe? Que traz aqui para o direito administrativo. Isso vale, sabe por quê? Sempre que a administração pública ela for praticar uma conduta que envolva um interesse de alguém, ela tem que chamar essa pessoa, né, e comunicar a ela que aquilo está acontecendo. E tem que possibilitar que essa pessoa produza provas justamente para produzir o quê? Produzir provas para convencer aquela pessoa que vai tomar a decisão. Olha o que está escrito aqui, ó. Olha, aos litigantes em processo judicial e administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a elas inerentes. Isso daqui está lá no texto constitucional. Professor, por que isso é importante para a administração pública? A administração pública, de vez em quando, ela pratica algumas condutas que interferem no direito das pessoas. Por exemplo, você é policial militar, você vai fazer, por exemplo, uma apreensão de um carro, vai aplicar uma multa em alguém, a administração precisa o quê? Precisa dar o contraditório para a pessoa. Significa que ela precisa notificar essa pessoa e dizer que ela está levando uma multa, que ela está levando a multa por isso, e tem que dar um prazo para ela o quê? Para ela recorrer. Ou seja, isso é o contraditório e ampla defesa. A administração pública ela não pode praticar condutas em que ela não possibilite o contraditório e ampla defesa. Em regra, ela tem que chamar a pessoa e tem que dizer assim, olha, né, temos algo aqui contra você. Imagina que você, servidor, está sendo acusado de uma conduta irregular, você é policial militar. Pergunta a você, você não precisa ser notificado daquilo que estão te acusando? Precisa. E, ao ser notificado, você não precisa, por exemplo, produzir provas, argumentar, dizer que não foi aquilo, dizer que não foi dessa forma, se defender. Entenderam? A administração pública ela sempre tem que fazer isso pelo princípio do contraditório e ampla defesa. E para a gente fechar, princípio da segurança jurídica e princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Segurança jurídica, grave assim, ó. Olha, né? Busca assegurar a estabilidade nas relações jurídicas. Significa que a administração pública ela não pode agir de maneira contraditória. Ela não pode sair atuando de maneira contraditória. Imagina que eu e você, a gente está na mesma situação. Aí você faz um requerimento e a administração vai lá e concede o teu requerimento, né? E aí eu peço, estou na mesma situação, estou pedindo a mesma coisa, mesma situação jurídica. E aí eu peço e ela não concede. Perceberam que essa atuação dela é contraditória? Nós estamos na mesma situação, só que ela atuou de maneira diferente. Significa que ela está atuando o quê? Sem segurança jurídica. A atuação contraditória traz insegurança. E outra, se a administração pública ela vai o quê? Ela vai ter uma nova interpretação, tem que valer para frente. Tem que valer para frente. Pelo princípio da segurança jurídica, não pode atingir situações que estejam lá atrás. Beleza? Tranquilo, professor? Tranquilo. E aí nós temos para a gente fechar. Juro que é para a gente vai fechar. Princípio da razoabilidade, proporcionalidade. A conduta administrativa, ela não tem que ser o quê? Com excesso. A administração pública, ela não pode atuar com excesso. Ela tem que agir de maneira o quê? Proporcional. Significa que os meios que ela usa, esse daqui, ó, os meios e os fins tem que ser o quê? Compatíveis para evitar o quê? Restrições desnecessárias e abusivas. Imagina só, a vigilância sanitária chega no meu estabelecimento comercial para fazer uma fiscalização e aí ela acha, né, dentro do meu estabelecimento comercial, que é um estabelecimento enorme, um supermercado, ela acha apenas o quê? Uma cuba de ovo vencida.
E aí, qual é o meio necessário para ela atingir a finalidade pública, por exemplo, de evitar dano à saúde pública? É apreender aquela cuba de ovo e tirar, aplicar uma multa. Mas imagina que a vigilância sanitária ela vai lá e faz o quê? Ela vai e interdita todo o supermercado por causa de uma cuba de ovo. Pergunto a vocês, essa conduta ela foi proporcional e razoável? Não. Se ela foi desproporcional, significa que ela é o quê? Ilegal. Por quê? Porque a administração pública ela tem que compatibilizar, ou seja, aquilo que ela pretende alcançar, ela tem que usar o meio necessário, ou seja, o meio proporcional. Qual era o meio necessário, por exemplo, para evitar dano à saúde pública? Como eu disse, talvez a apreensão daquele alimento fosse resolver, se não resolvia, ou então uma multa que me aplicasse, eu ia lá e tirava e pronto. Agora, interditar todo o estabelecimento, aí não, isso é desproporcional. Como é que cai isso em prova? Para a gente fechar. Resolvemos já essa daqui. Olha essa daqui. Para a gente fechar, olha essa questão de 2024 da FCC, que é a nossa banca, né? A nossa banca. Para a gente fechar, diz assim, ó, para a gente fechar princípios e partir para outro assunto. Diz assim, ó, além dos princípios expressos na Constituição Federal, a administração pública também tem sua atuação informada pelos chamados princípios implícitos, que se expressam em normas infraconstitucionais e prestam a orientar interpretações e decisões administrativas, tais como... O que eu quero que vocês peguem nesse comando aqui, cara? Princípio é isso, cara. Ele serve para quê? Olha, ele serve para... O próprio comando ele te dá um conceito, que eu quero que vocês gravem. Olha. Ele te dá um conceito, olha. Prestam a orientar as interpretações e decisões administrativas. Você, agente público, vai ter que fazer isso todo tempo. Seguir o quê? Princípio. Eu sempre falo assim, cara, para a gente fechar o assunto princípio, você tem que entender que princípio é o quê? É o que te orienta. Você, por exemplo, tem um monte de princípios na tua vida que te orientam. A administração pública também tem os seus princípios expressos e os princípios do quê? Implícitos, que orientam as interpretações e as decisões administrativas. Letra A, diz assim, ó. Segurança jurídica. Primeiro, primeira coisa, vou ensinar vocês a fazerem esse tipo de prova. Olha, chamados princípios do que? Implícitos. E aí nós temos na letra C, eficiência, é princípio expresso. É ou não é? Então a gente já arrisca a letra C. Então olha a letra A, assim, ó. Segurança jurídica, que passou a constar de normas infraconstitucionais, inclusive na LINDB, com vistas a preservar o máximo possível as situações apreciadas e os atos praticados. Ô, professor, parece essa. Eu disse para vocês que a segurança jurídica ela serve justamente para isso, né? Para preservar, né, os atos praticados, né? Para dar estabilidade às situações jurídicas. E querendo ou não, essa informação a gente precisa ter, sabia? Essa lei aqui, ela é uma lei que ela serve de base para todos os ramos de direito, é a LINDB. E aí ela trouxe o princípio da segurança jurídica de maneira expressa lá na LINDB. Trazendo isso, ela serve, olha, para preservar o máximo possível situações apreciadas e os atos praticados, ou seja, manter a estabilidade das situações jurídicas. Não pode a administração pública ficar revendo todo o tempo, a toda hora, que isso causa insegurança jurídica, letra A correta, perfeito? Professor, e as outras? Bora ver porque as outras estão erradas. B. Motivação é obrigatório em todos os atos, errado. Nem todo ato ele precisa ser motivado. Eu disse que a regra é que a administração ela motive o ato, perfeito? Mas nem todo ato precisa ser motivado. Tem alguns atos que não são motivados, beleza? E aí, letra D, supremacia do interesse público, que permanece prevalecendo sobre os demais. Lembra que eu falei isso? Quando vier qualquer questão de prova que diga assim, que um princípio é mais importante do que o outro, está errado, ou seja, não tem essa possibilidade aqui. E a letra E, indisponibilidade dos interesses dos bens públicos, que segue estabelecendo como regra absoluta a manutenção do patrimônio público e a vedação de transferência para o privado. Está errado. Não há, por exemplo, princípio absoluto. Lembra que eu falei isso também? Não há princípio absoluto, não há hierarquia entre princípios, né? E todos os princípios, eles são o quê? Para ser seguidos. Então, beleza? Fechamos o assunto? Bora fechar esse assunto, cara? A gente precisa fechar. Fechamos o assunto princípios
e a gente segue na próxima aula com outro assunto. Vou trazer para vocês atos administrativos. Então, até a próxima, né? Até a próxima, a gente se fala.